Vamos falar agora sobre a atuação das igrejas em relação ao golpe de 64. No início, o apoio foi maciço, mas a partir da sistematização da tortura como instrumento de Estado, várias lideranças religiosas se opuseram frontalmente ao regime. Membro da Igreja Metodista, Anivaldo Padilha, pai do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi preso, torturado e exilado. Foi preso justamente por fazer parte do movimento ecumênico que protegia perseguidos políticos rumo ao exílio. 1 milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O papel das igrejas foi um papel contraditório. Tivemos setores das igrejas que se opuseram ao golpe de Estado. A grande parte dos jovens daquela época simplesmente abandonaram a igreja. Se recusaram a seguir, a participar de uma igreja que era omissa e, ao mesmo tempo, conivente com o golpe de Estado e com a ditadura. Eu não fui o único metodista preso naquele momento. Outros metodistas também foram, né? E a igreja simplesmente não se pronunciou formalmente. Na Igreja Católica aconteceu algo semelhante. Teve muitos lideranças leigas católicas que foram presas. Uma CNBB formada por mais de 300 bispos, a gente não teve mais do que 20, 25 bispos que realmente se opuseram à ditadura. Depois do AI-5, depois de 69, alguns deles a se confrontar com situações muito concretas, né, de violações gravíssimas de direitos humanos. O padre Henrique Pereira foi assassinado e estava assassinado por forças da repressão. E outros bispos se confrontaram com situações muito parecidas, né, semelhantes. É quando eles começam a se movimentar e se opor à ditadura. Mas mesmo assim não contavam com o apoio de muitos bispos ou cardeais importantes. O apoio da igreja que eu tive, eu já disse, foi por parte de comunidades, né? E em termos mais oficiais foi o apoio do Conselho Mundial de Igrejas. Eu fui para a clandestinidade, continuei o meu trabalho clandestino até maio de 71, quando as circunstâncias me levaram a ter que sair do Brasil. E só pude voltar ao Brasil logo após a anistia. Aliás, no dia seguinte da assinatura da lei de anistia. Foi quando eu finalmente conheci meu filho, né, que nasceu logo depois que eu saí do Brasil. Apesar de todas de tudo que eu passei, da prisão, das torturas, né, o exílio, foi o preço que eu tive que pagar por ter, eu diria, por pertencer a uma parte, né, de uma geração que decidiu não se curvar diante da tirania. Tenho consciência que eu dei uma pequena contribuição e continuo a tentar contribuir mais ainda. E dentro das comunidades cristãs, principalmente na Igreja Católica, a resistência à ditadura aconteceu através da Ação Popular, uma organização que já existia antes de 1964, que tinha como alvo a conscientização da classe operária. A AP formou centenas de militantes de esquerda, participou ativamente da luta contra a ditadura e por isso foi duramente reprimida. O Anivaldo Padilha, que nós acabamos de ver e ouvir, e o Betinho, o irmão do Enfio, faziam parte da Ação Popular. Muitos militantes da AP estão entre os presos, torturados, exilados e mortos e desaparecidos da ditadura. E para a gente entender melhor como foi a atuação da AP, está aqui comigo no estúdio o Cido Faria, que é ex-dirigente da AP. Boa noite, Cido. Obrigado pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite. Cido, onde é que você, deixa eu lembrar que você também, além de economista, também é coordenador técnico do Centro de Memória do Grande ABC. Onde é que você estava em 1964, Cido? Em 1964 eu estava no sul de Minas, tinha 21 anos de idade, muito jovem, mas tinha um grande sonho. Influenciado pelo Concílio Vaticano II, principalmente pela encíclica Mater Magister, eu havia decidido a ir para o movimento operário e ser um padre operário, em função dos amigos franceses que eu tinha. Então, no dia 1º de abril, 31 de março para 1º de abril, eu estava em casa, lá no sul de Minas, ouvindo a Rádio Nacional, as informações do que estava acontecendo.
E aí, de certa maneira, uma grande decepção, porque eu via movimentos da igreja tradicional a favor do golpe e ficava em crise. Eu falei, pô, eles estão contra uma posição da igreja que é votar para os pobres, para os oprimidos, e essa parte da igreja está apoiando o golpe. Então, é uma crise que eu passei nesses momentos do golpe, né? E você foi também preso político aqui, foi exilado, passou alguns anos no Chile, também na Suécia, e você também atuou na AP. Como é que era essa mistura de socialismo e cristianismo na época? Nós sofrimos uma profunda crise em termos de identificar o papel da gente no movimento, porque a política da AP era organizar o movimento operário na cidade e, ao mesmo tempo, organizar o movimento camponês através da política visão chinesa de revolução, cercar a cidade pelo campo. É uma visão meio equivocada, né? Então, o papel da AP nessa ocasião era inclusive, trabalhar a questão do comunismo, o materialismo histórico, o materialismo dialético, e isso confrontava com a ideia de ser cristão. Então, a gente fazia longos debates sobre como ser, ao mesmo tempo, cristão e, ao mesmo tempo, ser um socialista ou um comunista, né? Então, é uma crise que a gente passava no momento nessa discussão que se deu na década de 60. E no Centro de Memória do Grande ABC, você coordena, organizou o projeto Acorda ABC, com depoimento de militantes que resistiram à ditadura. Qual que é o balanço que você faz desse projeto hoje? É um balanço fantástico, porque nós estamos recuperando uma memória que está morta. Não, está viva na cabeça de algumas pessoas. Por exemplo, o movimento operário, não se conhece o movimento operário da década de 60 e 70. Porque toda a documentação caiu na mão dos militares, esconderam, colocaram fogo, né, queimaram, jogaram fora. Então, são poucas pessoas do movimento operário que estão vivas e que podem dar depoimento do que foi o movimento operário na década de 60 e 70. Eu falo que o período pós-Lula todo mundo conhece, mas quem foi 60? Como se atuava nas fábricas? Eu, por exemplo, fui operário na IBRAP, que é o Grupo Philips, e entrei lá eu tinha filosofia e entrei para trabalhar como faxineiro. Porque a AP definiu o seguinte: se você quer entrar para a organização, você tem que integrar na produção para fazer militante operário. Então é o caso nosso que nós somos para a produção, né? Para ganhar salário mínimo, inclusive. Certo. Cido, isso foi um pedacinho da sua história, também a sua participação, trazendo aí esses detalhes do golpe de 64, daquele ano que para você e para muitos foi um ano que começou 21 anos de dores, de perseguições e de perdas, mas isso foi recuperado e a democracia está aqui. Nós queremos agradecer a você por sua participação e até a próxima. Tá, obrigado.